A gente vai seguir com outras notícias importantes dessa terça-feira. Vamos seguir, então, falando para vocês do julgamento do STF, né, com 2 votos já a favor de denunciar pelo menos 100 pessoas pelos ataques que aconteceram no dia 8 de janeiro. Votaram o relator, ministro Alexandre de Moraes, e também o ministro Dias Toffoli já apresentou esse voto num plenário virtual, né, que está sendo feito para avaliação dessas denúncias que foram feitas pela PGR, e pelo menos 100 pessoas, então, aí já estão sendo denunciadas a favor da denúncia dessas pessoas, desses ataques. A gente separou um trecho do voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, para que vocês acompanhem o tom desse voto, né, de Alexandre de Moraes, que escreveu ali, colocou na decisão, pelo menos colocou todas as 100 decisões das 100 pessoas que estão sendo investigadas. Então, ele quis trazer, de fato, um arcabouço, uma palavra que a gente tem falado muito, uma palavra da moda, um arcabouço jurídico muito grande em relação a essas decisões. Vamos trazer um trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes. Esse foi um trecho bastante comum que ele colocou em diversos dos votos da decisão dele ali sobre essas pessoas que fizeram esses ataques no dia 8 de janeiro. Tá aí, Alexandre de Moraes disse: tanto são inconstitucionais as condutas e manifestações que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático, quanto aquelas que pretendam destruí-lo, juntamente com as suas instituições republicanas, pregando a violência, o arbítrio, o desrespeito à separação de poderes e aos direitos fundamentais. Em suma, pleiteando a tirania, o arbítrio, a violência e a quebra dos princípios republicanos, como se verifica pelas manifestações criminosas, ora imputadas ao denunciado. Então, foi o que disse Alexandre de Moraes. Carlos Graeb, quero começar com você. Já era esperado, né, que que Alexandre de Moraes fosse nessa linha. Não tem deixado de dizer, dentro ou fora dos autos, né, aquilo que ele pensa sobre os eventos do dia 8. A gente sabe que ele acha que foi uma barbárie e era muito mais do que provável que ele, enfim, optasse por tornar réus mesmo esses participantes, né? O que chama atenção nessa ação, e o que provavelmente vai causar uma certa balbúrdia aí, né, vai chamar muita atenção no meio jurídico, é o fato de que é muita gente, certo? Já foram 100 nessa primeira leva. E como a gente sabe, em muitas dessas decisões que o Alexandre de Moraes tomou, os trechos se repetem nos despachos que ele faz, né? Então, assim, a mesma lógica que ele usou para uma está se repetindo nas outras. Mas pode isso, né? Não precisa descrever exatamente a ação que cada pessoa cometeu, não precisa individualizar as ações para você fazer um processo penal. A lógica é essa, né? Normalmente você precisa descrever exatamente aquilo que a pessoa fez e ver se essa ação se encaixa num tipo penal que está ali no código, né? Tem decisões em tribunais brasileiros, do STJ, por exemplo, dizendo que em crimes coletivos não é preciso você descrever, individualizar com tanta precisão aquilo que cada um fez. Se o cara quebrou a janela e depois foi o outro que entrou, se foi um que chutou a porta e o outro quebrou a poltrona do plenário, não é preciso esse tipo de individualização exata. É uma tese que existe, mas está longe de ser pacífica. Já tem gente falando, e aí? Como é que você vai processar tanta gente assim sem dizer o que cada um, qual é a culpa exata de cada um? Então, é uma ação que tem este problema. O Dias Toffoli já seguiu o posicionamento do Alexandre de Moraes
Eu acredito que a maioria dos ministros, se não todos, vão seguir o posicionamento do Alexandre de Moraes, e daí a gente vai ter essa questão jurídica, provavelmente vai ser levantada pelos advogados da defesa e tudo mais, né? Como é que você processa tanta gente assim ao mesmo tempo? Vamos ver o que vai dar. É uma ação complexa do ponto de vista jurídico. Agora, do ponto de vista político, não tem complexidade. Enfim, teve um fato gravíssimo que aconteceu lá, né? E o que se mostra, pelo menos nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, é que ele tentou ali, em diversas análises, fazer análises mais individualizadas em relação a cada um dos envolvidos, né, dos réus que estão nessa ação. Crimes tão complexos, tão cruéis como esse que a gente viu do ataque à sede dos três poderes, eu acho que a avaliação ali dentro do Supremo, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, tem tentado embasar mais nos conhecimentos jurídicos. Wilson, quero te ouvir. Só para complementar rapidinho. Por que isso? Eles sabem que este é um ponto delicado. Eles vão tentar individualizar, mas nem sempre é possível, porque nem sempre tem imagens, nem sempre vai ficar claro o quê. Então, vai ser o grande ponto de atrito nessa discussão. Boa, Graeb. Vai lá, Wilson. Não, só para pegar esse ponto do Graeb, porque eu acho que realmente é um ponto nevrálgico, né, dessa ação. Eu só queria discordar um pouquinho do Graeb, só em um ponto, de forma republicana, como sempre fazemos aqui, que eu acho que, assim, eu não acredito que seja uma decisão unânime. Talvez, assim, talvez o mérito seja unânime, mas eu acho que essa questão da individualização de penas deve ser um ponto que, com certeza, vai ser alvo dos votos do Cássio Nunes Marques e do André Mendonça. Eu acho que esses dois devem adotar aí uma postura, talvez não de enfrentamento ao Alexandre de Moraes, até porque, como eles, de fato, vão ser votos vencidos, isso aí não é novidade para ninguém, nem seria surpresa para ninguém, então é possível que esses dois façam ali aquele mise-en-scène, aquele teatrinho de, olha, eu vou condenar, mas eu acho que vou colocar um veja bem, era necessária essa individualização das penas. Porque, de fato, nesse ponto, Greb, eu concordo contigo plenamente, e é o grande flanco dessa ação, né? O grande problema dessa ação. Porque no direito objetivo, no direito penal objetivo, mesmo para você estabelecer uma dosimetria de pena, você precisa deixar a conduta do cara muito clara. Você precisa individualizar o que o cara fez, como fez, de que forma fez, em que tempo histórico, e etc, etc. Não posso simplesmente utilizar uma acusação genérica, estar na praça dos três poderes diante de um quebra-quebra. Então, assim, foi um fato grave? Foi. Merece punição? Merece. Mas a gente vive um sistema democrático. De novo, o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Então, você também não individualizar as penas dessa turba, né, que invadiu a sede dos três poderes, não mostra fulano de tal, você estava lá de acordo com a câmera tal, você estava com um pedaço de pau, você entrou no gabinete do Alexandre de Moraes, foi flagrado arrancando a porta, rasgando a toca, sei lá, né? Você precisa, de fato, estabelecer a relação daquele camarada com aquele crime naquele momento histórico. Senão vira uma balbúrdia jurídica que, inclusive, gente, é muito perigosa do ponto de vista do direito penal. De novo, não estou querendo defender vagabundo. Não estou dizendo que esses caras têm razão. Mas é muito perigoso quando você não deixa muito clara a identificação do crime, porque eu estou falando de uma decisão de ministro de Suprema Corte, que o cidadão lá na primeira instância, ele pode aproveitar, olha, então, o Alexandre de Moraes ele adotou essa prática, então eu vou fazer a mesma coisa aqui na Justiça de Base de primeira instância. A gente não pode deixar a gente não pode deixar de ter isso em mente, sabe? Então, é muito delicado. De novo, acho que os votos tendem a ter esse caráter de punição, vai ter um efeito pedagógico, há um clamor aí de parte da sociedade
para que esses crimes sejam punidos, e de fato os caras erraram e precisam responder pelos seus crimes, né? A gente não pode passar pano nesses caras. Agora, adotar atalho em justiça tende a dar problemas. E nós tivemos vários exemplos, tanto no âmbito da justiça administrativa, direito penal, direito administrativo, que, assim, que no final das contas, esses atalhos podem criar muitos problemas. Agora, a pergunta que vocês devem fazer no chat agora é a seguinte: Wilson, você acha que haverá uma revisão de pena, mesmo que o Alexandre de Moraes erre? Eu, sinceramente, acho que não, né? Porque, ao contrário do que a gente, do sistema do direito tradicional, né, em que você tem aquele princípio de que o Supremo tem o direito de errar por último, nesse caso, o Supremo está tendo o direito de errar primeiro. E aí você joga logo numa decisão de plenário virtual, né, que ninguém está olhando, assim, os ministros colocam os votos dele por lá e etc. Então, assim, nessa vez o Supremo ele erra primeiro, pode errar primeiro e pode errar por último, o que também é muito ruim, né? É muito ruim para o nosso sistema democrático. De novo, a gente não pode, só para fechar, a gente não pode, em nome da defesa da democracia, utilizar atalhos que podem criar problemas para a nossa própria democracia. Infelizmente, a gente tem adotado vários atalhos. Oi, Grebe, desculpa. Não, pode acabar, desculpa. Então, assim, infelizmente, ultimamente a gente tem adotado vários atalhos para preservar a democracia que, dependendo da interpretação que você faça desses atalhos, eles podem ser utilizados para minar a própria democracia. E isso, sinceramente, não é a melhor solução, não é a solução mais palatável. Quer dar uma arrematada, Grebe? Não, eu só queria lembrar, para as pessoas se situarem, né, qual foi o processo mais famoso em que essa questão do crime coletivo apareceu. Foi o do Carandiru. Né, um processo que décadas correndo, e uma das questões centrais era essa: como é que você sabe qual policial atirou em qual preso? Quem foi que puxou gatilho? Quem só estava lá no meio da balbúrdia e não matou ninguém? Né? Por muitos e muitos anos, teve júri anulado por causa dessa discussão. Né? Acabou se resolvendo em favor da tese de que, sim, mesmo sem ter uma individualização exata, seria possível condenar os policiais. Mas, veja, foi um julgamento hiper polêmico e continua sendo. E não vai ser diferente dessa vez, né? Olha, ainda sobre esse assunto, hoje, inclusive, a Polícia Federal deflagrou uma operação, a 10ª fase dessa operação da Polícia Federal, Operação Lesa Pátria, para identificar as pessoas que participaram desses ataques no dia 8 de janeiro. Né? Os agentes cumpriram 16 mandados de prisão preventiva, 22 de busca e apreensão, que foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive para diversos estados, né? Tem aí Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. E são alvos, inclusive, dessa ofensiva da Polícia Federal, os investigados pelos seguintes crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deteriorização ou inutilização do bem especialmente protegido, então, dessa operação que foi deflagrada hoje pela Polícia Federal.